Você já sentiu que precisa cuidar de todo mundo o tempo todo? Ou que para ser amado tem que ficar provando o seu valor o tempo inteiro? Ou então que ser vulnerável é perigoso e confiar nos outros sempre acaba em decepção? Se você já passou por algo assim, talvez vá se identificar e muito com os personagens que a gente vai analisar hoje. Então já pega o seu café, o seu chá, o seu suquinho e vem comigo porque a história desses dois é simplesmente incrível. Oi, gente! Antes da gente mergulhar nesse papo, um recadinho super importante. Esse vídeo pode conter spoilers de Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas, tá? Então, se você ainda não leu e quer evitar spoilers, já fica o alerta. Agora, se a curiosidade falar mais alto, o que eu super entendo, vem comigo que a gente vai olhar para a relação entre Farah e Rysand sob o olhar da terapia do esquema. Bora? A Sarah J. Maas, autora de Corte de Espinhos e Rosas, é simplesmente maravilhosa em criar mundos riquíssimos e personagens cheios de camadas emocionais. Além dessa série, ela também escreveu Trono de Vidro e Cidade da Lua Crescente, que seguem essa vibe de protagonistas femininas fortes, enfrentando muitos desafios épicos. Uma curiosidade super legal é que Corte de Espinhos e Rosas começou inspirado em A Bela e a Fera, mas depois virou algo muito mais profundo, complexo e cheio de nuances emocionais. Para quem não conhece, Corte de Espinhos e Rosas é uma saga de fantasia que mistura romance, ação e intrigas políticas. A história começa com a Farah Artran, uma jovem humana que acaba sendo levada para o reino feérico depois de matar uma criatura mágica sem saber. A partir daí é só ladeira acima. Muitos segredos, desafios intensos e uma transformação pessoal que a gente acompanha de camarote. Falando da história de Farah, ela cresceu num ambiente de muita pobreza e abandono emocional. Era a filha mais nova de uma família que já foi rica, mas perdeu tudo depois da morte da mãe. E aí, adivinha? Coube a ela, ainda adolescente, segurar a barra toda. Caçar para botar comida na mesa, cuidar de todo mundo, enquanto o pai, que antes era super influente, ficou completamente apático e as irmãs mais velhas basicamente ignoravam seus esforços. A Farrah foi tratada mais como uma engrenagemzinha funcional do que como uma pessoa, sabe? Quase ninguém reconhecia ou valorizava o que ela fazia. E essa vivência foi moldando nela esquemas como privação emocional, que é aquele sentimento de que ninguém nunca tá realmente lá pra você, autossacrifício, que é colocar o outro sempre em primeiro lugar, mesmo se machucando no processo, e abandono, que é o medo gigante de ser deixada de lado. Sem falar que ela também carrega um forte esquema de busca de aprovação e reconhecimento, porque ela aprendeu desde cedo que se não for útil, não é amada. E isso acaba refletindo na dificuldade de aceitar ajuda e até na tendência a se agarrar em relacionamentos tóxicos por medo de ser descartada. Dá até pra entender muito das escolhas dela depois de ver isso tudo, né? Por conta dessas experiências, a Farrah se tornou super resiliente, mas também carrega traços de impulsividade e desconfiança. Em momentos de desespero, especialmente quando confrontada com suas emoções reprimidas, a gente vê nela uma criancinha vulnerável, pedindo colo, enquanto em outros momentos, né, em que se sente injustiçada ou pressionada, vemos uma criança zangada e impulsiva. Muita gente pode se ver nela, principalmente quem teve que amadurecer cedo e carregar um peso que não era seu. Se você sente que a sua vida sempre foi mais sobre sobreviver do que viver, você vai entender muito bem o que a Farrah sente. Agora, falando do Rysand. Ele é um férico que aparece um pouquinho depois na história e que também tem uma bagagem emocional pesada. De um lado, uma mãe amorosa que fazia de tudo para protegê-lo, e de outro, um pai tirano, cruel, que só acreditava na força e no poder. Imagina a cabeça dessa criança. Ele foi criado ouvindo que precisava ser perfeito, forte, sem espaço para fraquezas. E essa dinâmica o levou a internalizar a ideia de que amor e poder não podem coexistir. A mãe tentava equilibrar, ensinando sobre lealdade e justiça, mas infelizmente ela morreu cedo, junto com o pai, deixando o Rhys completamente vulnerável. Depois da morte deles, ele foi forçado a assumir a liderança da corte noturna e precisou construir essa imagem toda poderosa, super estrategista, escondendo todas as suas vulnerabilidades. Essa ausência de figuras de apoio alimentou um esquema forte de privação emocional nele também, aquela sensação de que você tá sempre meio sozinho, sabe? E não parou por aí.
Os anos vivendo sob o domínio da Amaranta, onde ele foi humilhado e torturado, acabaram fortalecendo um esquema de desconfiança gigante, que é aquela crença de que não dá pra confiar em ninguém, além de um padrão de subjugação, que é aquele comportamento de reprimir suas próprias necessidades para proteger os outros, mesmo se machucando no processo. Reese tem uma cabeça brilhante, é estrategista, é líder, mas também guarda um lado cínico. Ele esconde as emoções atrás de uma máscara de arrogância, mas quem olha com carinho vê um coração cheio de empatia. Quando ele baixa a guarda e se permite ser vulnerável com quem confia, a gente vê aquela criança machucada, mas também um adulto saudável, que acolhe, cuida e inspira quem está em volta. Se você já se sentiu na obrigação de ser a pessoa forte o tempo todo, ou teve medo de mostrar suas emoções para não parecer fraco, você vai se reconhecer nele. A relação entre Farrah e Rysand é um exemplo lindo de como os nossos esquemas podem tanto machucar quanto curar dentro de um relacionamento. A Farrah, que sempre precisou cuidar dos outros, encontra no Reese alguém que pela primeira vez fala: "Ei, olha pra você também, você merece ser cuidada." E o Reese, acostumado a carregar o mundo nas costas, encontra nela um porto seguro. Alguém que diz: "Você também pode ser vulnerável, você também pode ser cuidado, tá tudo bem." Mas como na vida nem tudo são flores, né? Tem momentos em que os esquemas ainda aparecem. A Farrah se sentindo culpada por se priorizar e o Reese travando para dividir seus medos. Relacionamentos de verdade são assim, cheios de imperfeições. O importante é ter espaço para crescer junto e é isso que eles conseguem construir. Uma relação onde os dois podem ser quem realmente são. Ambos compartilham traumas de negligência e abuso, mas encontram cura ao se tornarem vulneráveis um com o outro. E para fechar com chave de ouro, tem uma frase que o Reese diz para Farrah que eu amo e que resume muito bem essa jornada deles. Eu queria que soubesse que sempre pode partir e que sempre pode voltar. Relacionamentos saudáveis são assim. A gente se sente livre para ser quem é, sabendo que tem alguém para voltar quando quiser. Agora me conta aqui nos comentários, você se identifica com algum desses padrões? Ou conhece alguém que viveu uma história parecida com a deles? Quero muito saber. E ó, se você gostou desse papo, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo do coração que também ama a saga. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!